Então, meu trabalho é Finanças Públicas do Estado do Rio, mas são umas notas da história e uma comparação na federação para a gente se situar nas especificidades aqui do Estado. Eu estou fazendo mestrado na UFRJ em Economia e sobre esse tema, e também agora eu estou trabalhando na Subsecretaria de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda. Então, estou vendo um pouco na prática como é essa história. Mas vamos lá. Começando assim, só para aquele... Está sendo muito repetido aqui nesse seminário e ainda vai ser mais, né? Como que a crise fluminense é também a crise brasileira que está ocorrendo. Então, desde o Rio de Janeiro ser um epicentro da condução econômica nacional, assim, desde os investimentos e todo o projeto de crescimento, desde 2010, mais ou menos, com os mega-eventos e toda a expectativa em torno do pré-sal, e depois o retrocesso disso tudo e os cortes pró-cíclicos que está se fazendo desde a crise de 2014 e o regime de recuperação fiscal que está no Rio. Isso espelha muito o que a União está passando. Então, o Rio de Janeiro tem esse caráter muito nacional nas suas questões, e isso debate, enfim, toda a ideia de capitalidade, que na próxima mesa vamos falar bastante sobre isso, imagino. E sempre tem essa coisa de um diagnóstico moral sobre as questões do Rio de Janeiro, o patrimonialismo incontornável do brasileiro e tudo mais, sem que se atente para realmente os dados e qual é a situação de fato desse Estado, o que é um Estado na federação, o que é uma federação. Não se pensa nisso, só se pensa num a priori de que a questão é uma corrupção intrínseca à alma do brasileiro. Mas então, indo aos dados, eu vou fazer 4 pontos breves, assim. Eu ia falar um pouco sobre desindustrialização, e aqui eu botei nesse gráfico, desde 85, é a participação na indústria nacional de cada estado e região. Então, em cinza aqui é São Paulo, que era mais da metade, e vem caindo. Tem uma quebra aqui na mudança de metodologia, então fica um gráfico meio estranho. Mas São Paulo vem caindo desde 85. Esse azul aqui é o Sul, que tem tido um bom desempenho. Em amarelo é o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que também está aumentando a sua participação. E aqui Minas e o Rio, aqui embaixo, reduzindo paulatinamente. E o Rio tinha uma importância bem grande na indústria nacional, e vem caindo. E o que a gente pode dizer sobre essa, eles chamam isso, desconcentração industrial, né? Na literatura se defende que é uma desconcentração espúria, não é uma desconcentração por transbordamento de uma indústria pujante que vai diversificando e expandindo cadeias com complementaridades entre os estados. Não é nada disso. A indústria, pelo contrário, ela está em decadência no Brasil inteiro e ela fica se desconcentrando por guerra fiscal, por aproveitamento de nichos muito desconectados das cadeias produtivas e principalmente pela decadência dos centros industriais. São Paulo, Rio, Minas, tem vários problemas. Rio Grande do Sul tem vários problemas em manter a sua indústria e ela fica fugindo para outros estados. Isso vai ter rebatimento sobre a arrecadação do Rio de Janeiro. Afinal, os estados da região Sudeste e Sul, eles não são muito beneficiados pela repartição de receitas do Fundo de Repartição, né? Que ela é mais para a região Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então, para esses estados do Sudeste e do Sul, o ICMS é o centro das finanças. E o ICMS, ele é um imposto que ele está, enfim, sujeito muito à guerra fiscal, né? Os estados ficam criando desonerações sobre ele para disputar as indústrias, e então isso já tem um problema na arrecadação dele, um monte de incentivos, enfim, já tem um viés aí que não é pensado para realmente potencializar a arrecadação e o desenvolvimento, mas, principalmente, ele é um imposto que ele é muito mais focado na indústria. E aqui embaixo a gente tem esses 2 gráficos sobre o estado do Rio, em que cinza é o setor terciário de serviços e laranja é a indústria, azul é primário, indústria extrativa e tal. Então, laranja é o nosso setor secundário, que é o importante. A gente vai ver do lado direito, tem a arrecadação de ICMS, e ela, para o setor laranja, de secundário, né, indústria, ela é bem correspondente, assim, uns 15% do valor adicionado da indústria se rebate em arrecadação de ICMS. Já o serviço é muito menos. A indústria extrativa nem é
ínfimo que acontece em arrecadação. Mas o setor de serviços, que é o que mais cresce, como falou o nosso amigo Balaciano, ele aqui tem uma arrecadação muito menor do que ele cresce. Então, se o setor de serviços é o que vai substituir a indústria agora, nesse século XXI, é preciso reformar o imposto, mas tem uma incapacidade de reformar esse imposto. E aí a gente entra já num segundo ponto, que é a desarticulação da federação. Esses estados fortes, eles estão em disputa permanente, em guerra fiscal. E, na verdade, isso vem desde os anos 90, com uma centralização muito forte que ocorreu ao longo da estabilização econômica dos anos 90, que se pautou muito, se apoiou muito no enfraquecimento dos estados e um estímulo à competição entre eles e a criação de enfraquecimento deles, dividir para centralizar a federação. E tem essa passagem da federação como uma federação em que os estados que eram as unidades que articulavam os municípios dentro do país, e desde a Constituição de 88, seguindo uma tendência meio internacional, você desfaz isso, você faz com que os municípios são entes subnacionais por si, e você quebra muito o duelo dos estados como líderes dos seus municípios. Isso é um fenômeno internacional. O que isso faz? Diminui a força dos estados e cria uma dispersão da articulação política regional em um monte de municípios. É uma atomização da política que, no final, centraliza mais na União. Os estados, então, eles estão sem um lugar na federação, e isso tem várias leituras mais recentes. Aqui, na verdade, o Lopriato falava isso desde 2002, mas a Marta Hett, em 2012, tem um livro bem focado nisso, e não na questão do Estado, mas na questão do federalismo. E esse livro do IPEA aqui, enfim, ele dá bem o quadro dessa federação municipalista que, na verdade, está deixando de ser uma federação. Enfim, aí falei um pouco do lado da receita, os problemas de arrecadação, falei um pouco do lado político, que reitera o problema de arrecadação, e agora eu queria falar um pouco sobre a dívida. E, enfim, toda a crise do Rio de Janeiro, toda a crise nacional é muito pautada na questão da dívida, como é que vamos controlar a sustentabilidade da dívida. E aqui eu queria que a gente olhasse um pouco, o estoque de dívida do Rio está em valores reais, tá? Não corrigir pela inflação aqui, e aqui está desde 2000 a 2016, isso é a base PAF. Olha só, até 2010 o valor continua praticamente igual. Assim, é claro que a economia cresceu, então isso é proporcionalmente menor do que a economia, mas tem uma incapacidade aqui de conseguir pagar esse estoque de dívida. É claro que eu tenho aquela receita que não está com um desempenho muito forte, porque, enfim, a gente já viu que o ICMS está focado num setor de serviços, focado no setor industrial que está com pouco desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, esse estoque é muito alto. Se ele fosse um estoque baixo, a gente conseguia, com aquele ICMS lá, pagar. Mas o estoque é muito alto. E todo o ciclo de endividamento dos mega eventos é uma pontinha, essa linha pontilhada vermelha aqui embaixo, e que ele se reflete aqui nessas linhas, nessas massas verde e azul escuro, são a dívida externa e dívida com bancos federais, que é os mega eventos e tudo isso. Dá para ver que isso não é o grosso da história da dívida, e que esses 10 primeiros anos tem um problema ali acontecendo. Se a gente for olhar a origem desse endividamento para saber por que ele é tão grande, a gente vai ver que na literatura o principal ponto 1993 é um ponto de inflexão na história federativa do Brasil, que tem uma renegociação de dívidas que resolve a situação da maioria dos estados, assim, da grande maioria, e também tem, enfim, você tranca os bancos estaduais, você tranca a dívida mobiliária, os estados, mesmo os estados grandes, não conseguem mais conseguir novos créditos, praticamente, né, em grande volume, mas sobra a rolagem. Os estados pequenos estão todos com a sua dívida com uma rolagem, né, os juros que incidem sobre ela, bem estável, numa estrutura adequada. Mas os estados fortes, e aí eu estou falando principalmente de Rio, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles estão com muita dívida, que está, na verdade, a dívida mobiliária, que está nas mãos do Banco Central, aqui embaixo eu tenho esse gráfico, que é a dívida mobiliária dos estados. Isso aqui é basicamente Rio, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá, eu tenho mais 5 minutos. E em azul aqui é o que tem o Banco Central.
Então, a partir de 94, já está tudo nas mãos da União, praticamente, né? O que sobra ali é basicamente o município de São Paulo, que eu ainda não descobri por que ele não está no Banco Central. Mas, de qualquer forma, os estados estão todos na mão do Banco Central, mas ele deixa rolando na taxa Selic, que está altíssima, está mais de 20% real nesses anos. Então, por que ele faz isso? Porque esses são os anos de uma renegociação federativa, de uma rearticulação, que é muito baseada em centralizar na União, reprimindo os estados. Precisa fazer uma barganha. Então, tem um viés punitivo nesse estoque de dívida, que ele cresce aqui e é um crescimento dentro dos cofres da União, né? Isso é muito importante entender, que tem uma articulação federativa no tamanho desse estoque que depois vai ser impagável, né? O estoque é tão impagável que aqui eu coloquei a relação entre a dívida e a receita do Estado. E aí a gente vê aqui os piores que estavam em 2000 e depois até 2016. E mais vermelho é que está pior, né, a situação. E aqui no início tem vários estados com bastante dívida e tal, em relação à sua receita, mas se a gente vai olhar como é que fica aqui em 2010 ou 2016, aqui basicamente em vermelho está Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas está também, mas ele vai melhorar depois. Alagoas tem uma situação específica. E São Paulo. Então, são esses 4 estados que estão com um estoque muito desproporcional em relação ao resto da federação. E aí, porque eles são mais irresponsáveis e tal, tudo bem, a União também foi bastante irresponsável, se é para falar assim. Na verdade, são unidades federativas que têm uma capacidade fiscal equivalente, assim, entre a União e esses 4 estados. E aí você muda as regras para a União e você reprime os estados. Por fim, o último ponto que eu queria falar é sobre os inativos. Tem um estudo do José Roberto Afonso, da Vilma Conceição Pinto, de 2016. José Roberto Afonso, o pai da RLRF, né, uma pessoa insuspeita para falar sobre isso. Ele fala, olha, os estados mais ricos do país não são os que mais gastam com pessoal ativo. A questão é a herança de servidores, né, de inativos. E isso sempre foi complicado sempre foi complicado de mensurar, por conta de ser uma coisa muito politizada mesmo, e as estatísticas serem ruins, né? Mas o IPE fez um trabalho maravilhoso nesses indicadores IPE de gasto com o pessoal nos estados. Eu recomendo a todo mundo. Isso aqui muda totalmente o panorama da pesquisa nesse campo, que mostra o quanto os estados gastam, e o indicador dele já é líquido do quanto os custos. O Estado paga o pessoal, mas o pessoal contribui para a Previdência e para o imposto de renda retido na fonte, que vai para o Estado. Então, esses gastos estaduais que o IPEA calcula já são líquidos disso. É o que, de fato, o funcionário recebe e o que o Estado gasta, né? E aí a gente vê que, se a gente for olhar aqui também, pagamento dos inativos como uma proporção da receita corrente líquida. Os estados que estão aqui em cima são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aqui um pouco mais abaixo, São Paulo. Tem outros, é claro, a federação tem muita especificidade, mas esses 4, eles são 90% da renegociação de dívidas dos anos 90. Eles são os estados centrais, assim, que eu estou chamando, e eles têm um peso de inativos muito grande que não fica resolvido e a União fala, se vira. Então, conclusão, essa crise é uma crise da federação, é uma crise muito pautada na relação entre a União e os estados fortes. Esses 4 estados principais, e o Rio de Janeiro é um deles, né? A receita dos estados que fica depois de você pagar a dívida e pagar os inativos, para esses estados que estão com uma dívida imensa, um estoque de inativos imenso, ela está muito comprometida. E isso torna as finanças deles muito restritas. Esses estados não têm capacidade de gerar políticas econômicas de desenvolvimento elaboradas, estão sempre tendo que se lidar com a LRF e criar contabilidade criativa para aumentar o limite de pessoal. E isso se rebate muito na volta lá para a desconcentração industrial espúria, porque esses estados não têm capacidade de enfrentar a guerra fiscal. E enquanto a União ela cria um monte de arrecadações para contornar esse estoque de inativos, ela não faz o mesmo para os estados centrais, e fica uma pretensa igualdade na federação de ficar equivalendo esses 4 estados fortes ao resto,
na verdade, você tem uma federação que está atacando os seus principais motores de crescimento dos anos 90, e a gente passou 20 anos atacando esses principais motores de crescimento. Então, tem a questão estadual de articulação regional muito complicada por uma questão federativa. É isso. Obrigado.